Bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz. Estou com vocês aqui desde o início da pandemia da Covid-19, conversando sobre temas associados ao campo da saúde. Nós estamos contando com a participação de pesquisadores de diversos campos, da ciência. Claro que, obviamente, do campo da saúde e das ciências da vida, como da medicina, da enfermagem, da psicologia, da nutrição, mas também dos campos das ciências sociais e humanas, como da comunicação, da história, da informação, antropologia, sociologia, ciências sociais, e com um objetivo duplo. Primeiro, de fazer circular informações baseadas em evidências, baseadas em pesquisas científicas, e também, especialmente, fazer com que um conjunto cada vez maior de informações e acontecimentos possam ser registrados para o futuro. O nosso objetivo aqui é fazer com que um conjunto de informações possam ser registradas e se tornarem, no futuro, objeto de investigação deste presente que nós estamos vivendo aqui, marcado pela pandemia da Covid-19. Nossos temas têm sido diversos e associados a questões como a vacinação, como os cuidados com a prevenção, as descobertas científicas, controvérsias científicas, processos de desinformação, e nós estamos com isso tratando de diversos temas e que envolvem a Covid-19 nesse momento, e como que diversos pesquisadores e pesquisadoras estão tratando e trabalhando com essa questão a partir das suas perspectivas. Hoje, e áreas disciplinares e interdisciplinares. Hoje nós vamos conversar mais uma vez com a pesquisadora e nutricionista, especialista em saúde pública, a Nayá Hortelã, que já participou da nossa live há mais ou menos, acho que 6 meses, se não me engano, falando sobre a questão do uso das máscaras. Nós vamos conversar com ela mais uma vez sobre essa temática, ainda mais agora que parece que a gente observa uma redução do uso de máscara, mesmo ainda vivendo como estamos conseguindo vivendo na pandemia e com os problemas que nós temos ainda associados com a pandemia da Covid-19, e o uso de máscara é muito importante mesmo para aqueles que estão vacinados com primeira, segunda dose, etc. Então, tirar um pouco dessas dúvidas sobre as máscaras. Ela aqui publicou um artigo que a gente debateu na nossa última conversa sobre a questão das máscaras, e a gente vai retomar essa discussão, né, e saber um pouco do desenvolvimento das pesquisas dela em relação à própria a Covid. É um prazer contar com a Nayá aqui. Eu vou convidá-la para a nossa conversa. Nayá, tudo bem? Olá, tudo bom, Tudo Igor? bem? Tudo bom? Um bom Vou dia aumentar para aqui. você. Vamos. Um bom dia para você. Queria agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite para conversar. Da última vez que a gente conversou, eu tive um problema de conexão. Espero que Sim, hoje eu não tenha. Acho que não, tá tudo bem. Então, aqui para a gente poder conversar e falar mais um pouco sobre essa questão do uso das máscaras, ainda mais sim, num contexto de, né, de vacinação, mesmo que não na velocidade ideal, né, e nem com campanhas que permitam uma maior adesão das pessoas. A gente vê uma redução da adesão na segunda dose, sim.
mas os cuidados como o uso das máscaras até devem ser mantidos para evitar, ainda mais com Sim. essas novas variantes, variante Delta, possibilidades que eu li. E eu deveria ter continuado lendo, porque são ossos do ofício, mas eu nem quis ler da possibilidade de uma nova variante trazida para os jogadores da Copa América. Eu falei, não, pera, eu não vou ler hoje de manhã, vou deixar para daqui a pouco poder ler isso. Sim. Mas queria que você falasse um pouco da sua trajetória de pesquisa, né? Você que é nutricionista, mas se especializou em saúde pública, nesse debate da saúde pública, da epidemiologia. Queria que você falasse um pouco sobre sua trajetória antes da gente começar a tocar no assunto específico da live de hoje. Certo. Primeiro, eu agradeço o seu convite novamente, agradeço muito. Falando um pouquinho da minha trajetória, né? Eu cursei nutrição na Universidade Federal de Ouro Preto, lá em Minas. Depois eu fiz um mestrado e o doutorado na Faculdade de Saúde Pública da USP em São Paulo. O mestrado eu fiz na área já de epidemiologia. Eu meio que caí de gaiato, eu não tinha muita prática, muito conhecimento, muita proximidade. E no doutorado eu já fui para nutrição e sempre estudando um pouco mais da área materno-infantil. E aí, antes de finalizar o doutorado, surgiu essa vaga de pós-doutorado aqui em Salvador, no CIDAX, que é um centro de integração de dados e conhecimentos para a saúde, um centro de pesquisas da Fiocruz, e para trabalhar como epidemiologista num projeto específico para avaliar o impacto do Bolsa Família na prematuridade. Só que uma vez estando ali dentro, a gente tem a oportunidade de se articular, né, com vários outros projetos que estão em andamento. E aí, o Maurício Barreto, né, um professor de extremo renome, internacionalmente reconhecido, ele é infectologista, epidemiologista, e então ele obviamente não ia deixar passar e ele começou a se movimentar quando começou a pandemia aqui no Brasil. E então surgiram vários colaboradores, inclusive tem algumas pessoas que estão fora do Brasil, e aí surgiu a rede Covida, né? Então essa rede para captar o máximo, assim, tanto de síntese de evidências, que foi o grupo que eu participei, outros estudos. Então, uma rede hoje que já conta com mais de 180 pesquisadores, colaboradores, e o ano passado a gente trabalhou muito forte, assim, em diversas temáticas. E uma delas, um dos grupos que eu participei de 3 grupos da síntese de evidências. Um deles foi para fazer um relatório técnico sobre o uso de máscaras de tecido, né? Naquele Uhum. momento era o que estava surgindo. Então, desse relatório, a gente fez um guia prático também, muito legal, ficou muito bonitinho o guia. Falando um pouco mais, né, de como usar, tirando as dúvidas, de como você pode fazer uma máscara de tecido, de como higienizar, etc. E aí a gente elaborou, então, um artigo científico, uma revisão narrativa, né, por conta da pressa da gente tentar publicar isso. E a gente ficou um pouco frustrado, porque demorou bastante, né? A gente até acabou se arrependendo de não mandar para uma revista internacional, porque a gente estava com medo do tempo que ia levar para traduzir todo o artigo. Ficou bem extenso, mas acabou que daria tempo, né? Mas enfim, deu tudo certo, está publicado na Ciência e Saúde Coletiva. E aí depois eu comecei também, por conta da rede, a ser contactada para dar entrevistas sobre o uso de máscaras, principalmente, né? Então, sempre que surgia alguma demanda nesse sentido, eu comecei a estudar um pouquinho também sobre as N95, sobre os outros tipos de máscaras. E aí que também surgiu o convite, né? O seu convite para participar dessa live. Exatamente. E aí eu queria que você falasse, tô aqui anotando, enquanto você estava falando, anotando algumas coisas.
Acho que uma das coisas, não sei se na live anterior a gente falou, mas acho que é importante detalhar essa noção muito a gente tem falado sobre as evidências científicas e sobre e o Recovida, uma das dimensões é justamente trabalhar com as síntese de evidências Sim, científicas e o conjunto de publicações que foram sendo feitas. Então a gente sim, observou durante a pandemia tanto discussões em relação à possibilidade de medicamentos eficazes ou não para a Covid-19, uso das máscaras, né, quais são, em relação às próprias vacinas e pesquisas associadas à eficácia e efetividade dessas vacinas. Mas queria, antes disso, que você falasse genericamente sobre a importância dessas pesquisas baseadas em evidências, né, da saúde baseada em evidências e num contexto de crise, como que é importante esse tipo de síntese ou revisão sistemática, revisão narrativa, que tipo de revisão vai ser feita, mas de maneira mais ampla, né, essas revisões de literatura, da literatura científica, né, de maneira mais ampla, sobre qual que é a importância disso, de produzir essas revisões e sínteses, num sentido também não só de consolidar as informações, mas também de contribuir com subsídios para políticas públicas, né? sim. Bom, primeiro que começou a surgir uma quantidade gigantesca de publicações e, ao mesmo tempo, de muitas informações ainda controversas, que não haviam estudo. Então, as famosas fake news, que estão bombando por aí, né? Então, muitas mensagens no WhatsApp, muitas fake news e até inventando estudos que tinham sido realizados, fazendo citações descabidas. Então, quando a gente procurava de fato, será que isso é verdade? É assim mesmo? A gente não achava nada sobre aquilo. Então, por isso que começou a fomentar, né, essa necessidade de começar a fazer uma busca por tudo que estava sendo publicado. Então, ali no inicinho, em março, alguns outros países que começaram a ser acometidos pela Covid já em dezembro ou em janeiro, a gente já via algumas discussões, alguns casos clínicos, então com poucas pessoas, alguma descrição de uma situação específica, mas não tinha nada muito grande. E em relação à questão das máscaras, menos ainda, porque a OMS demorou muito para se colocar e fazer a recomendação dela, né? Então, ficava aquela coisa de que os profissionais da saúde precisavam utilizar as máscaras profissionais, como eles já sempre utilizaram, mas as pessoas que não estavam nessa situação, nesse lugar, não tinha essa necessidade. Então, o que usar? E aí a gente começou a ver de tudo. Então, foi surgindo essa curiosidade, essa necessidade de produzir esse tipo de evidências. Então, a gente foi fazendo uma revisão, como você falou, da literatura. A gente procurou em várias bases, inclusive na literatura cinzenta, mas não foi algo tão específico quanto é uma revisão sistemática, que ela é muito mais exigente. Então, você tem que cumprir inúmeras etapas, você, tentando falar de um jeito, né? Você precisa colocar o seu estudo numa plataforma para as pessoas saberem que você começou a fazer aquele estudo. Então, assim, para não demorar tanto, a gente já começou a fazer uma busca muito grande na literatura científica. E aí a gente começou a escrever, né, sobre o que se tinha. Então, qual de fato era a importância, qual de fato era a necessidade de se usar, em quais lugares, como que ia fazer, né, que jeito que tinha que ser essa máscara, como colocar, como tirar, como higienizar principalmente. Então, assim, a gente via as pessoas que trabalhando o dia inteiro e ficando com a mesma máscara durante todo o dia, né? Não fazia troca, mesmo nos lugares mais quentes, suando, transpirando. Então, assim, e a gente começava a ver, assim, no próprio condomínio que a gente mora,
o uso muito inadequado, que isso é o que mais bombou e que está agora saindo muitos estudos que desse olhar, né? São estudos mais observacionais, de acompanhamentos e tal, para esse olhar do uso inadequado das máscaras, que é bem interessante e extremamente importante, né? Principalmente para o nosso contexto brasileiro, que além da gente ter um desgoverno que fez um descaso absurdo, bom, a gente tem um genocida lá, não vou deixar de falar. Então, além disso, de toda essa dificuldade da divulgação das informações corretas, né, das orientações, a gente tinha o Ministério da Saúde às vezes falando uma coisa, a OMS outra. Por vezes a OMS ainda não tinha se manifestado, então ficava dúvida. Então, assim, alguns estados começaram a buscar sozinhos como que a gente vai lidar, né? Para tentar reduzir essa propagação do vírus que está acontecendo de forma super desproporcional aqui. Enfim, então, não sei se deu para ser claro, mas acho que mais ou menos por esse caminho. Não, respondeu Tá? super bem essa dimensão da própria importância da evidência. E você começou falando sobre fake news e desinformação. Sim, E enquanto você falava das questões das opções do governo, né, do atual governo, que foram opções, às vezes, não só pela desinformação, em alguns casos, mas também pelo silêncio, né? A gente está sim, acompanhando, quer dizer, me espanta ainda, e eu vou usar esse termo, porque me espanta ainda a gente não ter uma campanha nacional em relação à Covid, né? Desde o início, orientações sobre o uso de máscara, higienização das mãos, sim, sobre, né, cuidados que se deve ter no transporte público, considerando a nossa realidade também, como você bem exato. colocou, né? Sim, Não dá para dizer fique em casa, genérico comum, sim, né? Não dá. A gente tem que considerar a nossa realidade, né? Uma certa pressão também para ampliar. A minha sensação é de que o número de ônibus diminuiu quando deveria ter aumentado, aumentar, exatamente. né? Aqui em Né? Salvador mesmo aconteceu isso. Não vou generalizar porque eu estou falando muito do Rio, mas aí você está me dando um outro dado de Salvador. Quer dizer, no momento deveria aumentar para poder evitar a aglomeração, diminuir, mitigar, como a gente fala na saúde, reduzir Sim, danos, né? sim, Reduzir, já que as pessoas precisam e vão ter que sair, e vão ter que, né, que elas possam se preparar da melhor forma possível, com máscaras exato. eficazes, com maior distanciamento nos transportes públicos, com maior, enfim, e todo um conjunto de outras questões que eu não posso deixar de falar, ainda mais com você, eu não posso deixar de falar de uma coisa que tem me incomodado muito e me preocupado muito, também pela sua formação de origem na nutrição, que é a fome e insegurança alimentar. Exato. Eu não, Sim, eu não poderia fazer essa live sem falar sobre isso. Tem me sim, angustiado muito, assim. sim, E também como o seu projeto, né, do pós-doc, embora, como você bem disse, né, a Covid atravessou todos nós. exato. Tem uma dimensão de observar o impacto de políticas sociais, como o da Bolsa Família, na alimentação e nutrição de crianças, de bebês, etc. Queria que você falasse um pouco, aí eu vou cruzar os dois universos da sua pesquisa atual. Tanto essa dimensão da Covid com a alimentação e nutrição de crianças nesse momento. O que você tem observado do ponto de vista epidemiológico de mudanças nessa crise? Qual que é a importância de políticas sociais para esse tipo de... Se você já tem algum resultado para apresentar, ou ainda, mesmo que parcial, alguma coisa para... Desculpa fazer essa pergunta assim, fora da temática, mas é porque realmente assim, tem me preocupado muito Sim, essa questão da insegurança alimentar e da fome, que tá. não é só sobre Covid também, né? A gente tem um Sim, conjunto de crises aí de saúde e a fome sim. é uma delas, sem dúvida. E fome de nutrição é uma delas, sem dúvida. Tá. Vou tentar pegar um pouquinho desde o início da sua fala, porque além da gente não ter uma estratégia nacional de fato
né, de ser colocado, reivindicado e destacado, por exemplo, nas principais emissoras jornalísticas e tudo. A gente ficou muito nesse embate, né, também contra o presidente, e ao mesmo tempo ele sempre dando péssimos exemplos, até atualmente, até o dia de hoje, né? Então, a gente tem todo esse contexto, né, que acaba influenciando absurdamente as pessoas, e junto com as fake news e tudo isso, e muita gente não sabendo muito o que está acontecendo. No sentido de muita gente só atribui a toda essa problemática, né, dos aumentos abusivos de preços que a gente tem visto num patamar geral, porque vai desde uma gasolina, a alimentação, né, que a gente vai chegar lá de comentar um pouco mais, mas tudo, de aluguel, tudo a gente viu assim um aumento escabroso do ano passado para esse ano. E, infelizmente, muitas pessoas não têm essa informação clara e atribuem isso somente à pandemia, como se a pandemia fosse o único demônio. E não é esse o caso, né? A gente tem um desgoverno que pega toda essa questão. E aí, falando um pouquinho também desse fato, né? Que tudo foi sendo mais dificultado, nós, os brasileiros, somos um dos países do mundo que pagam os impostos mais altos, certo? Então, assim, fala, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Mas eu não quero deixar de falar isso, que é destacar. A gente paga impostos tão abusivos, a gente sabe que muita coisa faz parte da corrupção e toda uma questão, mas para um momento como esse, né, que a gente nunca vivenciou no Brasil, e lógico, algo que pegou o mundo como um todo, mas falando no nosso cenário brasileiro, era assim para o governo federal, estadual, não importa, dar condições, não só um auxílio de R$ 600, que deu de 600 porque foi uma briga, porque eles queriam dar de 200, mas dar pelo menos R$ 1.000, R$ 1.500 e tentar brigar por uma baixa de preços, não sei, fazer algo, porque a gente vê, tudo bem, países super em desenvolvimento, não, são bem mais desenvolvidos que fizeram isso. Além de tudo, eles seguraram, né, os preços e, além de tudo, eles também funcionaram dando auxílio. Não importa se a pessoa era de baixa renda. Então, assim, a gente teria, sim, como lidar com isso de uma forma melhor, né, dando um auxílio financeiro melhor para as pessoas, principalmente de baixa renda, tá? As pessoas tanto mais vulneráveis, marginalizadas, que sejam pobres, extremamente pobres, mas a depender uma classe média baixa também, porque muita gente ficou desempregada, muita coisa aconteceu. Então, assim, para não obrigar eles a aceitar e se colocarem em qualquer situação para se expor, né? Então, em transportes públicos lotados, para irem trabalhar na casa dos seus donos, né? Proprietários ali ricos, que muitos desses transmitiram a doença. A gente sabe que a primeira morte que a gente teve foi de uma trabalhadora, né, de um casal que tinha viajado para fora e passou Covid para ela. Então, assim, tem toda essa questão, né? E então é algo que eu acho muito injusto, já começando daí. E aí a gente vai para essa alta de preços bombástica. Já estávamos vindo um pouquinho mal desde antes da pandemia, já estava tendo um aumento muito grande, um desemprego muito alto também, a economia já não estava vindo bem. E aí veio a pandemia, então piorou muito o cenário. O Brasil, de fato, tinha saído do mapa da fome, voltou totalmente para o mapa da fome, voltou a passar miséria. Quando a gente fala sair do mapa da fome, não significa que ninguém mais passava fome. Acontece que você tem todo um contexto para avaliar, um percentual, etc. E quando é um valor muito irrisório, você pode assumir que o Brasil, né, o país tinha, assim, saído desse mapa da fome e a gente voltou com força total, né? E nesse cenário, a gente vê as pessoas não só passando fome, como se alimentando extremamente mal. Então, também tem a falta de acesso à alimentação mais saudável, né? E que aí a indústria de alimentos vem batendo muito, por exemplo, no Nupens, que é um núcleo que
estuda muito essa relação dos alimentos, da definição dos tipos de alimentos, então os alimentos ultraprocessados, dos alimentos processados, minimamente processados, né? Então, assim, a gente tem todo esse contexto e tá muito difícil. E aí a gente vê assim, como nutricionista, por exemplo, eu não atendo, eu tô na saúde pública exclusivamente, mas, por exemplo, se uma pessoa é atendida num posto de saúde, né? Adianta a nutricionista falar, não pode comer salsicha, porque agora, geral, eles estão comendo só porcaria, porque é o que o dinheiro pode comprar. Então, como que você vai falar que não pode comer salsicha? Que é um alimento extremamente nocivo para o organismo, ultraprocessado, cheio de aditivos, não tem nada de bom ali. Então, assim, a gente chega num ponto, né, e ainda nada é feito. Né? Pelo contrário, a gente vê cada vez mais as políticas beneficiando os que têm mais e quem tem menos cada vez mais na miséria, passando necessidade, pedindo esmola, porque o pessoal não está tendo para onde correr, sabe? Então, assim, pessoas que são despedidas, né, por causa da pandemia, até pelo receio de algumas pessoas e patrões e tal, e aí depois fica naquele desespero. Aí também tenta pedir o Bolsa Família, não consegue, porque ela diz que não está elegível. Como que uma pessoa dessa não está elegível, se ela não tem mais a carteira assinada? Então também tem toda uma demora de atualização, né? Tem todo um cenário assim de pessoas entrando em desespero mesmo, porque não estão tendo para onde correr. E isso é muito preocupante. Como que a gente vai lidar com isso, né? Daqui para frente? Então, assim, nesse sentido, as políticas se tornam extremamente importantes e também elas foram reduzidas. Por exemplo, o Bolsa Família, num momento que ela deveria ter sido aumentada, né, para pegar um público ainda maior, para beneficiar um público ainda maior. Então, políticas como essa e outras políticas, né, a favor de distribuição gratuita de refeições e tal, a gente vê muito isso partindo do particular, do pessoal, de iniciativas pessoais. Mas é muito difícil a gente ver um município, de fato, investindo numa política para estar disponibilizando cestas básicas e refeições e etc., para pelo menos garantir um mínimo de uma alimentação mais saudável, né, para essas pessoas. E isso a gente teria muitas condições, porque a gente vê, por exemplo, o MST distribuiu quanto mais de 5 milhões de cestas básicas, e porque eles produzem e são alimentos extremamente livres de agrotóxicos, são super saudáveis, né? Mais saudável impossível. E eles fizeram essa campanha em prol, assim, de um benefício de forma de uma distribuição nacional que aconteceu, sabe? Então, realmente, essas políticas deveriam ser incentivadas, né? Deveriam sofrer um investimento muito maior nesse momento, mas infelizmente a gente vê cada vez o contrário. Cada vez tirando, diminuindo e os preços aumentando e essas pessoas ficando em situações cada vez mais marginalizadas. E falando só, você perguntou da minha pesquisa, né? Eu nunca trabalhei direto com impacto de nenhum programa social, por exemplo, na alimentação, no crescimento infantil. Mas há esses estudos, tá? E o impacto é, sim, positivo, né? Eu ainda não sei em relação à qualidade, né, dessa alimentação, que é algo importante. Mas já tem da questão, pesquisa realizada pela POF, também foi, até lá em 2013, foi um dos primeiros estudos, que foi a Ana Paula Bortoleto Martins, uma estudante de doutorado na época, e ela fez essa avaliação e viu que melhorou muito o acesso aos alimentos, né, as pessoas que eram beneficiárias
do Bolsa Família. Então, a gente vê sim um benefício e que ele acaba sendo voltado muito mais para as pessoas mais pobres ainda. Porque apesar de quem é elegível para receber o Bolsa Família, por exemplo, são as pessoas pobres e muito pobres, a gente ainda dentro desse grupo, a gente vê uma diferença grande entre essas pessoas. E ainda faz uma diferença muito maior na vida de quem é muito mais pobre. Extremamente pobre, né? Por definição. Então, assim, não sei se eu peguei todo o leque, se faltou alguma coisa, eu tentei falar um pouquinho de tudo, mas sim, sem dúvidas é muito importante que todo esse investimento, que tudo isso aconteça, e a gente precisa se mobilizar também para isso, né? Com certeza, respondeu perfeitamente. Enquanto você falava, eu fiquei pensando em formas de agricultura familiar ou comunal, etc. Exato. Como que isso Perfeito. poderia, né, aquecer a economia, pensando nesses Sim, termos mesmo, né? exatamente. E aí a gente tem uma Pensando, briga de ego absurda, né? E com o agro, que não é nada pop, que é morte, né? A gente exatamente. vê o agro avançando, essa coisa descomunal do desmatamento, né, de latifundiários, de matando as pessoas da agricultura familiar, pequenos empresários, né? Então, quando a Uhum. gente deveria estar olhando e ter um investimento, ter uma coisa diferenciada, porque eles com certeza não só fazem por onde eles estão a diferença, como poderiam fazer muito mais, né? Num nível, num patamar assim que fizesse muito mais diferença. E infelizmente, com certeza seria maravilhoso ter todo Com esse investimento. certeza. E seria algo muito mais saudável, porque a gente teria totais condições de promover e de sustentar, de fato, uma alimentação que fosse saudável, sem muitos agrotóxicos, sem milhares de agrotóxicos aí, para a Mais população brasileira barata como um também, todo, mais exato. barata, exatamente. Então, tudo isso a gente sabe que é possível e causa uma revolta muito grande, né? Quando a gente vê pior do que não acontecendo, é você acabando com isso, né? Diminuindo, reduzindo, lutando contra tudo isso, né? Então, Exatamente. bem Exatamente. complicado. Mas perfeitas colocações. Eu peço desculpa de ter desviado um pouco do assunto que a gente tinha Não, combinado, não é tudo porque bem. é muito importante, mas tem a ver com Sim, a sua trajetória de pesquisa, então queria comentar. Mas voltando, assim, e dar os parabéns assim, por dois trabalhos importantes que vocês publicaram, que é a equipe, em português, inclusive, que eu acho que é um sim, ato também, nesse caso, né, de fazer circular mais a informação, porque embora a gente sim, saiba que publicação em inglês, né, tem todo maior peso em termos de avaliação, às vezes sim. circulação, mas publicar essas em português é muito importante. E vocês publicaram dois textos, um sobre a questão do distanciamento social, especificamente, e o outro sobre a Sim, questão da máscara e tal, que foi esse ano recentemente isso. publicado. Eu queria que você falasse, vou começar tratando especialmente da importância do uso da máscara de tecido. Eu lembro que a gente conversou até sobre, na última live, sobre a PFF2, S2, né? Você deu até dicas PFF2 para todos, e sim. usar os sites, etc. Mas as máscaras de tecido têm efetividade, né? Devem ser usadas. Queria que você falasse um pouco sobre Tá. elas, como que elas podem ter maior efetividade, como é que você observou pela revisão que vocês fizeram, como é que você observou, né, como é que a equipe, o grupo observou maior efetividade, uma única camada, quantas camadas, usar com filtro de café, ou Sim, com, enfim, que estratégias utilizar para construir essa máscara. certo. Eu ainda observo que as pessoas têm muitas dúvidas, né? Como usar Sim, essa máscara. Se lava todo dia, se tem que ter uma máscara para cada dia. Eu ainda observo muito, mesmo com essa pandemia, né, tão alastrada e por tanto tempo, ainda observo muitas dúvidas relacionadas a esse tipo sim, de questão. com certeza. Bom, então vamos lá.
Primeiro, falando um pouquinho que esse artigo de distanciamento social, né, que eu sou uma das coautoras, ele tá bombando, muito legal. Ele foi citado por um artigo chinês agora, essa semana. A principal Legal. autora, a Estela, mandou pra gente, olha que bacana. Então, assim, só comentando, né, de forma geral, a gente não sabia muita coisa desde o início da pandemia, mas a gente sabia de 3 coisas, tá? Que eram as principais medidas efetivas para conter a disseminação do coronavírus. Então, a primeira era o distanciamento social, tá? Você se manter afastada, longe das outras pessoas. A segunda, o uso de máscara facial, que não fazia parte da realidade brasileira, mas, por exemplo, nos países asiáticos, eles já tinham esse costume, já era algo comum para eles. Normalmente, eles já faziam isso, principalmente durante um período de inverno, por questões de gripe, etc. e tal, e porque são países extremamente populosos. Ok. E a terceira delas é a questão da higienização frequente e correta das mãos, né? Então, com água e sabão, e com álcool e gel, porque a gente já sabia desde o início que a camada do vírus ela é lipídica. Então, uma vez que ela é lipídica, é igual quando a gente vai lavar uma panela suja de óleo. A gente vai colocar detergente, a gente sabe que esse detergente é capaz de diluir essas moléculas, né? Então, da mesma forma que dilui a gordura, ela dilui, ela mata, ela tira a camada protetiva e ela mata o vírus. Então, essas 3 informações a gente tinha. E cada vez foi ficando mais claro de que o distanciamento social de só 1,5 metro, 2 metros, ele de fato seria efetivo uma vez que ambos estivessem usando a máscara, tá? Porque você protege o outro e o outro protege você. Então, você também protege a si e ao outro. Então, a gente tinha essas 3 informações que são são as medidas sanitárias mais importantes desde do começo e até agora. Então, a gente brincava, não tem vacina, a vacina são essas 3 medidas. Porque você, tendo todo esse cuidado, você não vai pegar, porque a questão do medo de, peguei num objeto ou comi um alimento, não houve até hoje nenhum caso. Eu trabalhei também num grupo que fez essa síntese de busca sobre a higienização de alimentos, de objetos domiciliares e tal. Então, esse cuidado a gente só precisaria ter, de fato, estando num hospital, num lugar, né, de maior aglomeração, onde esse vírus pode estar transitando, circulando em maior quantidade. Então, uma vez que a gente sabe disso, a gente começou a ver, então, ok, então qual máscara, né? E a OMS demorou muito para se colocar, mas o CDC, que é um órgão dos Estados Unidos, começou a fazer a indicação do uso de máscaras de tecido para a população. Então, essa máscara ela deveria ter no mínimo 2 camadas. Tá? Esse tecido, ele tem que ter até hoje, né? Uma malha bem fechada, porque se a malha for aberta, não adianta, porque acabam passando as gotículas e as partículas do vírus, então ela não tem o potencial. E uma coisa também, só para comentar, que as máscaras de tecido, elas também têm uma vida útil, tá? De aproximadamente 30 lavagens, porque justamente quando a gente lava, esse tecido começa a esticar. Então, dali a pouco, ele também não vai prestar mais, a gente tem que jogar ele fora. Então, a gente, de forma geral, começou a ver que as máscaras de tecido, elas tinham aí cerca de 70% a 80% de efetividade, né? De eficácia, de fato, em conter a transmissão do novo coronavírus. Então, muita coisa começou a aparecer e aí a OMS foi se posicionar, por exemplo, só em junho do ano passado, de 2020, e aí ela não recomendou a máscara de tecido especificamente. Ela recomendou você intercalar o tecido com um material sintético, que poderia ser o polipropileno e podiam ser 2 de polipropileno, ela até comentou um outro que agora, mas enfim, eram 2 materiais sintéticos. Então, ela recomendou assim, a primeira camada de tecido, por ela absorver melhor,
né, a questão de umidade e tal. A segunda camada, um material sintético, que ele consegue evitar mais a passagem do vírus. E uma terceira também de um material sintético. E com isso, a eficácia, assim, aumentava muito o poder de proteção. Agora, algumas pessoas relatavam, né, que também tinham uma dificuldade maior de respirar. Porque mesmo se ela for só 3 de tecido, se forem 3 de tecido, a gente também tem uma dificuldade. Então, quando a gente pensa em Brasil, um país, né, com um clima mais quente, falando de Nordeste, que quase que é calor o ano inteiro. Então, práticas de atividade física tal, então não era muito adequada, né, utilizar essas máscaras. Porque a partir do momento que você umidifica toda a máscara, ela tem que ser trocada, né? Então, essa é uma das questões. Ok. Então, começaram a surgir algumas também máscaras que, de fato, não protegem, porque, elas são antivirais, mas antivirais talvez para outros tipos de vírus, não especificamente pro coronavírus, pro SARS-CoV-2, né? Responsável pela Covid. Então, assim... mesmo assim, até hoje a OMS mantém essa recomendação, ela não veio com uma recomendação nova, mas quando ela trouxe essa recomendação das 3 camadas, ela trouxe também de você amplificar um pouco mais. Então, não só os profissionais de saúde, mas as pessoas imunossuprimidas, os cuidadores de quem está com Covid, ou mesmo, né, os cuidadores de outras pessoas imunossuprimidas e tal. Então, outras pessoas que não estivessem na linha de frente, mas, por exemplo, fazendo atendimentos. Então, ela começou a recomendar as máscaras profissionais já para esse público todo, certo? E então, assim, aí começou também com a segunda onda, já outros países, principalmente europeus, começaram a fazer a recomendação das máscaras N95, que a N95 é a sigla em inglês, e PFF2 é a sigla em português, que é proteção facial filtrante, que é a mesma coisa que a máscara profissional, tá? Que é a que tem o maior poder de filtração. Então, as pessoas começaram, então tem que usar. Eu vejo o benefício disso, principalmente se falando de Brasil, onde a gente tem um boom, a gente sempre teve a pandemia descontrolada, né? Não dá para falar que em algum momento teve tranquilo, por que não? Mas com um aumento muito forte, né, de mortes, quando a gente estava chegando a 100% de leitos de UTI, todos lotados, então já era a segunda onda e tal, começou a vir essa indicação, de fato, de todo mundo usar a N95. Só que se todo mundo usar, primeiro, não é sustentável. É a grande questão, né? Segundo, pode sim faltar para os profissionais de saúde, porque apesar de ter aumentado em larga escala a produção dessas máscaras, ainda não é o suficiente para a população geral. E aí uma coisa que mexeu muito, né? Ao invés da gente ter uma baixa de preço dessas máscaras, a gente viu o contrário, os preços aumentando. Então, começou a se falar, porque são caras, são inacessíveis. Não eram inacessíveis. Você encontrava N95 da 3M, que é uma marca não, né? Mas falando, é uma indústria muito confiável. Por valor de R$3, entende? Mas hoje é muito mais difícil você encontrar esses materiais. E aí começou a se pensar, ok, a N95, ela pode sim ser reutilizada. Óbvio que não pelos profissionais de saúde, quem está na linha de frente. Mas para nós, né? Então, sim, é indicado, é legal. Se você for se expor num local de aglomeração, então em transportes públicos lotados, se você for por um aeroporto, para pegar um avião, pegar um ônibus onde você vai fazer uma viagem longa, né? Então, nesses locais de extrema exposição, ou até se falando um pouco mais das comunidades que a gente tem, né? E que é um grande problema, que são realmente as pessoas de baixa renda, que a gente vê uma aglomeração absurda e a gente vê um descaso muito grande com as medidas recomendadas, né? Com as medidas sanitárias recomendadas para evitar a transmissão. Então, assim, a gente
pode sim reutilizar essas máscaras N95, desde que, primeiro, essas máscaras não devem ser higienizadas sob hipótese nenhuma. Não devem ser. Nem borrifado álcool em gel, nada. O ideal é, você usou, geralmente se tem falado que ela pode ser utilizada por até 12 horas seguidas, a não ser que você, por exemplo, tenha suado muito e ela esteja muito úmida. Aí o indicado é você trocar. Mas a partir do momento que você vai se expor, né, nesses locais de maior aglomeração, você não deve se preocupar com a higienização da máscara. Você deve se preocupar com como colocar a máscara, tá? Então, vou até dar um exemplo aqui só bem rápido. Mas o ideal, a N95, é você colocar os elásticos aqui na frente, colocar ela aqui, e aí você puxa um elástico de cada vez. Quem pode fazer um rabo de cavalo, quem tem o cabelo mais enrolado, dá para puxar uma parte, colocar, ela nem aparece. No meu caso, não dá para fazer muito isso. E pronto. Porque esses elásticos, eles permitem que ela fique muito bem acoplada. E ela tem também esse clipe nasal que a gente aperta e ó, fica perfeito. A máscara fica completamente vedada no nosso rosto. E para tirar, é a mesma coisa. Você tira um elástico, tira o outro e pronto. E aí, o que você tem que fazer? Você chegou em casa, você pode ter um varalzinho específico para isso e pendurar ela ali. E ela tem que ficar no mínimo 3 dias ali, tomando um ar, sem ser reutilizada. Você pode até anotar numa etiqueta o dia que você usou para ter noção que dali 3 dias você pode usar de novo. Então, o ideal para quem se expõe muito seria você ter pelo menos umas 4 máscaras dessa para usar ao longo da semana. E aí, há quanto tempo eu uso? Isso vai variar, né? Da sua exposição, de como você usa. Então, quando você começar a ver que o elástico tá ficando danificado, tá todo, né, feio, já é hora de trocar. Se o clipe nasal sair, também já é hora de trocar. Se você vê que suou, que ela tá melada ou que tá rasgando, aí também já é o momento de trocar. Então, isso vai ser uma avaliação muito pessoal, que vai depender de como você expõe, de qual é o cuidado que você tem, tá? E ter o cuidado de nunca ficar manipulando ela com a mão. E se você colocou a mão na boca, ou a mão na máscara, desculpe, aí você higienizar, passar álcool em gel antes e depois de colocar a máscara. Também isso é bem importante. Então, assim, essas são as principais, né, recomendações. E já tem vários estudos mostrando que... Tem um estudo muito interessante, vou continuar só falando um pouquinho das máscaras, tá? Que saiu recentemente. Foi um estudo que ele foi conduzido na Universidade de São Paulo, no Instituto de Física da Universidade de São Paulo, e que ele avaliou 227 tipos de máscaras comercializadas aqui no Brasil, tá? O que é um achado, assim, muito interessante de falar, né? Que são as conclusões principais, né? E óbvio que depois ele traz o patrimonial, mas que, assim, embora a gente tenha uma eficácia muito variável, a depender do tipo de máscara que você use, todas as máscaras ajudam, de alguma forma, a reduzir a propagação do novo coronavírus. Tá? Então, o seu uso é sim fundamental para a gente tentar controlar a pandemia, primeiro, tá? E aí, o que ele revelou de fato, que é o que já se imaginava, que as máscaras N95, PFF2, elas têm a maior capacidade de infiltrar as partículas de aerossol com tamanho equivalente ao coronavírus, né? E essa eficácia, ela pode variar aí de mais ou menos... Ela tem uma eficácia acima de 95%. De 95% a 98%. Tá? Então, ela tem um N95 porque ela garante 95% de filtração de todas as partículas que estão no ar. Mas, nesse estudo, ele avaliou, de fato, que ela tinha 98% de eficácia. Tá? E aí, posteriormente, já vieram as máscaras cirúrgicas. Tá? Que a máscara cirúrgica, ela também é excelente
para conter essa disseminação. O problema dela é que ela é abertinha nas laterais, tá? Então, por exemplo, aqui uma máscara cirúrgica, ela é aberta. Por isso que o uso isolado dela não é indicado. Por isso que se recomenda usar, se for usar máscara cirúrgica, usar a máscara de pano por cima, porque a máscara de pano, ela veda bem, tá? E no caso, essa minha máscara cirúrgica aqui, ela também tem o clipe nasal, então eu também posso vedar. O problema é mais aqui. Mas essas máscaras cirúrgicas, nesse estudo, elas têm aí acima de 90% de eficácia, né? Então também é extremamente alto. Aí, posteriormente, óbvio que várias máscaras N95 foram avaliadas, depois vários do tipo cirúrgica, e aí eles viram as máscaras TNT, que são feitas desse polipropileno. E essa eficácia dessas máscaras variou aí de 80% a 90%. Então, que também são excelentes opções, tá? E por último, as de tecido, que tiveram aí inclusas tanto as do tipo algodão, mas o algodão é a principal. A recomendação é que, se for feita de tecido, seja o algodão, com uma malha bem fechada, geralmente é um tricoline 30.1. Enfim, mas foram avaliados também microfibra e lycra. E a eficiência de filtração aí variou muito, de 15% a 70%, com uma média de 40%. Tá? Então, se a gente fizer o uso adequado das máscaras de tecido mais indicadas, elas são extremamente úteis se você não for se expor. Então, se você está fazendo uma caminhada, se você vai até uma padaria, uma coisa rápida, uma farmácia que costuma ficar vazia, né? Vai pegar um delivery na sua porta. Então, para esse tipo de situação, a gente pode sim avaliar qual seria a máscara mais recomendada para a gente, né? Não tem essa necessidade, tem que usar N95 e ponto final, tá? Agora, só voltando à questão do preço, que eu não voltei a falar, a N95 ainda é sim acessível, porque a gente encontra ainda máscaras de 5, 7 reais, e você pode reutilizar, às vezes, a depender do seu uso, por 1, 2 meses. Então, assim, tem como você acessar isso. Agora, o ideal, que também não foi revogado, né, na lei que ia sair, Bolsonaro vetou isso, era a obrigatoriedade, por exemplo, de empresas e até de alguns municípios, a depender, de estar fazendo a distribuição gratuita dessas máscaras, tá? Então, assim, ele vetou a obrigatoriedade. Então, era algo super importante, assim como vetou o uso em vários locais de aglomeração, mas isso não passou. Então, seria óbvio, muito bacana, tivesse a distribuição gratuita dessas máscaras para garantir, né, assegurar que essas pessoas fossem usar e ensinar como usar, como manipular, falar que não adianta ela estar no queixo ou na orelha, né, ou com o nariz para fora, menos ainda. Então, assim, fazer esse geral, né? Dar um panorama geral de quais máscaras poderiam ser utilizadas para cada caso. Porque, imagina, a gente nunca teve esse hábito. E chega 1 milhão de informações, fora as fake news. Então, as pessoas, quando elas estão começando a se acostumar com a máscara de tecido, vem, não, a de tecido não presta mais, tem que ser a N95. Como que fica a cabeça dessas pessoas, né? E aí as pessoas têm uma falsa impressão, de uma falsa sensação de que a pandemia está acabando. E aí acabam também por largar para lá as outras medidas, né? Então, assim, é um conjunto de coisas muito complicada que nós, cientistas, parece que a gente não consegue chegar lá no público. Mesmo eu dei muitas entrevistas para jornais aqui, municipais e também estadual, mas é muito difícil chegar essa informação para o público em geral, de preferência para essa população mais vulnerável, né? Então, assim, tentei dar um panorama
É, não sei como que estamos de tempo, talvez já estamos caminhando para o final. É, Se você quiser perguntar alguma coisa específica, ou se eu esqueci de falar alguma coisa, porque eu falei muita coisa também. Mas eu achei importante dar esse panorama geral. E aí vou falar de novo só uma coisa que eu tinha falado, sim, desse site, que é super legal. É, tem um site que chama pffparatodos.com, que você entra, você coloca a sua região, seu município, e ali vai aparecer uma lista de lojas, de locais, para você acessar essas máscaras, tanto as cirúrgicas quanto as N95. E eu acredito que a maioria desses locais vão ter a opção de site para você fazer até essa compra online, tá? Então é muito legal. E geralmente esses locais, eles são locais um pouco mais seguros, de você ter uma confiança um pouco maior, tá? E aí tem também um Instagram, para quem tem várias dúvidas, que chama @qualmáscara, que também é livre de qualquer interesse financeiro. Foi uma iniciativa pessoal de uma menina e um menino, né? Muito legal, que eles trazem inúmeras informações. E se você tiver dúvidas e colocar lá, escrever para eles, eles respondem. É muito legal, tem muita informação. E só mais uma coisinha para a gente prestar atenção quando vai adquirir essas máscaras, tá? Principalmente as N95. A gente tem que olhar a embalagem. Primeiro, olhar se é de uma fabricante confiável. Dá um Google. Será? Quanto tempo está no mercado? Né? Será que é de fato de confiança? Como que é isso, essa empresa? Coisa boba, só de olhar e pesquisar, alguém reclama, como que é? E aí você olhar na embalagem, né? Essas máscaras, elas precisam, como são máscaras profissionais, elas precisam ter um selo, um certificado de aprovação, que chama CA. Elas têm um número, por isso elas são registradas na Anvisa. Ela tem que informar que é registrada na Anvisa. E também ela tem avaliação, né? Fala lá que é registrada no Inmetro. Então, tem essas 3 informações. Ela vai ter o número do CA, vai ter a informação da Anvisa e do Inmetro. Agora, as máscaras infantis, não, primeiro, porque não são equipamentos de trabalho, né? Não é um equipamento pessoal de trabalho, de proteção, né? Então, nesse caso, não. Mas, por exemplo, algumas marcas, como a 3M, a Ecomáscaras, enfim, acho que já tem outras, garantem que estão produzindo as máscaras infantis com as mesmas características das máscaras profissionais. Então, hoje a gente já tem isso para as crianças abaixo de 2 anos não devem usar, porque isso pode causar asfixia, elas não têm né, muita coordenação motora. E de 3 a 4 anos, isso pode ser avaliado pelos pais, se eles acham que ok, legal. Se não, o ideal é usar a cirúrgica de fato, com a cirúrgica infantil, com a máscara de tecido infantil por cima. Ou então já fazer o uso da N95 infantil, no caso dessa criança estar muito exposta, principalmente agora pensando na volta às aulas e tal. Então, seria algo interessante, né? Fui falar mais um pouquinho, eu falei mais um pouco. E a dúvida que eu ia perguntar justamente Tá. respondeu muito bem. Tem uma pergunta que ficou mais lá atrás, e eu vou ampliar, eu acho que você já responde, que é da psicóloga LGBT, que coloca Nayá, então, de população, o que podemos fazer? Né? Etc. Certo. Se você quiser responder, fica à vontade, mas eu acho que você já deu algumas pistas Isso. da formação baseada em um conjunto muito grande de laboratórios sobre nutrição, epidemiologia. Sim. Tá falhando só um pouquinho para mim agora, você falando o finalzinho, mas eu entendi a sua pergunta.
Pronto. Você está me ouvindo bem? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Pronto. Então, em relação à população, é a gente ter a consciência de fato que a pandemia ainda está em alta e a gente ainda há a possibilidade de vir uma terceira onda emendando nessa segunda, porque a gente não tem a vacinação em massa, o que é um descaso absurdo, já era para todos estarmos vacinados. Então, mediante, né, perante essa situação, a população precisa ter consciência, essa informação precisa chegar de que essas 3 medidas ainda são de extrema importância. Então, manter sim o distanciamento, usar as máscaras em locais públicos, locais de aglomeração e fazer a higiene constante das mãos, tá? E eu acho que, assim, um pouquinho para além disso, mesmo quem está vacinado, a gente precisa ter a noção, né? Essas pessoas, a vacina, ela não garante que você não vá pegar Covid. Nenhuma vacina faz isso, para nenhuma doença. O que ela garante, primeiro, óbvio, tem uma eficácia muito alta, né? Então, ela garante aí uma proteção de acima de 80%, tá? Mas, se você pegar, tá? Você vai continuar podendo transmitir, só que essa doença pode ser amenizada. Dificilmente, praticamente 100% de garantia que ela não vai evoluir para um quadro mais grave, tá? Então, isso que a vacina faz. E a mais importante do que só a vacina, do que a primeira dose, é tomar a segunda, porque a primeira dose, se não for a da Johnson, né, que é dose única, ela não garante uma proteção muito grande contra a doença, né? Então, as pessoas estão se vacinando, primeira dose, e não tomam a segunda. Ou, é normal, quer dizer, é comum apresentarem efeitos adversos depois da primeira dose, né? Então, isso é ok, mas isso vai te proteger de algo muito mais grave, que é de você estar transmitindo ou de você evoluir para algo mais grave. Então, aí a importância, assim, de se vacinar assim que possível, né? De você tomar a segunda dose. E muito provavelmente a vacina da Covid, ela vai ter que ser disponibilizada anualmente. Porque assim como a gripe, ela não, né? Você teve Covid uma vez, você tomou a vacina, isso não impede que você pegue de novo. Então, assim, é muito importante as pessoas terem essa clareza, né, essa informação, buscarem essas informações em locais confiáveis. E, enfim, se tiverem dúvidas também, quiserem escrever, né, a gente sempre tem fontes confiáveis para estar indicando, né, se a gente às vezes não souber a informação, para estar passando para as pessoas. Então, essas questões acho que são fundamentais. Continuar respeitando as medidas sanitárias, né? Usar sim as máscaras e vacina, se vacinar, porque só assim a gente vai conseguir controlar efetivamente a pandemia, principalmente aqui no Brasil, né? E voltar a flexibilizar outras medidas e tal. E mesmo vacinado, então, essas pessoas têm sim que continuar usando máscara. Tá? Isso se mais de 70% dos brasileiros estivessem vacinados, poderia ser pensado numa possibilidade de, a depender do lugar, você não usar mais máscaras. Mas isso não é o caso, a gente está muito longe disso ainda. Então, tem sim que continuar tendo todo o cuidado possível. Tá? Aqui, agradecer muito a sua fala e você falou, né? Longe desse momento, mas ele chegará. Assim a gente espera. A gente espera questão de vacinação, que a gente tem que nos organizando para máscara, tomem a segunda dose, né? Sim. É importante, não adquira, tomem a segunda dose e continuem se protegendo. Sim. É muito importante. Vai. Sim. Lugares públicos abertos. Isso. Um momento de paciência e perseverança nesse
Exatamente, sempre. Sempre. Confiar na ciência. Confiar nas fontes, buscar fontes confiáveis. Eu vi muitos sites, inclusive, que inventaram em inglês para divulgar fake news, coisas horrorosas, assim, que é inacreditável. Quando a gente faz, enquanto a gente está aqui sofrendo para fazer todo esse trabalho, né, de tentar divulgar ao máximo as informações que são confiáveis, a gente vê uma disseminação exponencial de fake news, de coisas absurdas. Até hoje, às vezes, eu recebo no WhatsApp que alguém me manda, isso é verdade? Isso, sabe? Eu falo, nossa, pelo amor de Deus, não. Então, assim, é bem complicado, mas vamos aí, seguimos firmes, confiantes e tentando respeitar, né, todas as medidas ao máximo e continuando lutando para que esse desgoverno caia e a gente tente de alguma forma melhorar um pouquinho tudo o que está acontecendo. Das políticas sociais, sempre fala das políticas humanas, né, voltadas Sim, exato. Capacidade melhor de todo. Sim. Educação. Sim. Educação e saúde sempre em primeiro lugar, é o que deveria ser, né? Queria agradecer muito pela sua disponibilidade de hoje, dar os parabéns a você, toda a rede que está fazendo esse trabalho tão importante. Muito obrigado. Eu acompanho e acho que outros podem acompanhar todos os links. Os artigos são de muito fácil acesso. Isso, quem quiser acompanhar a Rede Covida, tem só informações confiáveis ali, tem mapas alertando e fazendo prospecções também da Covid no Brasil. Todos os estudos, todos os materiais que a gente produziu, vídeos, tá tudo lá. Então é um espaço bem legal de pesquisar. Você joga Rede Covida no Google e já vai aparecer nosso site. Que agora eu acho que é redecovida.br. Não me atentei. Porque mudou recentemente, porque teve um problema também. A gente não sabe se foi invasão, o que aconteceu. Então, assim, aí mudou o site. Mas tá bem legal também, quem tiver interesse. Eu agradeço imensamente o convite. Muito legal poder falar um pouquinho do que eu aprendi nesse ano e meio de pandemia aqui e compartilhar com vocês. Muito obrigado. Obrigado a todos e a todas. A live foi já. Legal. Também no YouTube. E hoje vou divulgar. Por favor, divulgue. Sim. Com certeza. Divulgar informações baseadas em. Obrigada, Igor. Obrigado. E fora Bozo genocida. Tchau, um beijo. Tchau, beijo.